Rê, pode desligar o som? Ele tá fazendo um rodinho aqui.
vai assim. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém, igreja? Vamos começar o culto. Vou pedir para você ficar de pé, por gentileza. E nós vamos ler o versículo 8 do livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Esses dois versículos, tá bom? Diz assim a palavra: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, meus irmãos? Uma coisa é clara para nós, né? Não adianta a gente querer alimentar o nosso coração com pensamentos ruins, negativos, e achar que Deus vai fazer algo na nossa vida, né? A gente precisa entender que Paulo, ele instrui aqui, olha, finalmente, irmãos, resumindo aqui esses dois versículos: pensem em coisas boas e o Deus de paz estará com vocês, né? O que isso quer dizer? Não adianta a gente pensar em ódio, não adianta a gente pensar em rancor, mágoa, vingança, né? Não adianta nada. Por quê? Senão a paz de Deus vai reinar em nosso coração. E a gente precisa dar liberdade, né, para duas coisas, ou para o bem ou para o mal. E com certeza, né, hoje nós estamos aqui para receber mais de Deus, para alimentar, né, os nossos pensamentos, moldar os nossos pensamentos, moldar o nosso coração. É por isso que a gente vem na igreja, a gente participa do culto, recebe a palavra, aprende na escola bíblica, tudo para moldar o nosso coração, ser mais como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, andar como Jesus, né? Inclusive hoje a gente começa as ministrações da série de mensagens da nossa campanha anual. Todo ano a gente tem essa campanha, então provavelmente você recebeu aí um esboço para você acompanhar, né, melhor. Ali tem a orientação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas só dando essa orientação, é que nós, como cristãos, temos que alimentar o nosso coração, a nossa mente, com as coisas do reino de Deus, com as coisas que vêm do alto, né? Às vezes as pessoas alimentam o seu pensamento, às vezes lá com as reportagens da televisão, e a gente vê tanta coisa ruim. Às vezes é necessário a gente assistir, né, um programa de televisão, uma reportagem, para a gente saber o que está acontecendo, né, no Brasil, no mundo. Mas se a gente fazer um resumo disso tudo, é tantas coisas ruins que, se a gente permitir, o nosso coração vai ficar tão fechado, tão endurecido, que só a misericórdia e a graça de Deus para nos dar uma direção e nos livrar, né, de tanta coisa ruim. Então, hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de aprender um pouco mais de Deus. Então, não permita nada distrair o teu coração. Você veio para adorar a Deus, veio para receber uma palavra do Senhor. Então, peça que o Espírito Santo, ele fale ao seu coração. Peça que o Espírito Santo venha transbordar, né, na sua vida e transformar o nosso coração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus. Agradeça ao Senhor por esse dia e agradeça a Ele a oportunidade de estarmos aqui. E peça também que tudo que ocorrer seja para edificação das nossas vidas
e para glorificar o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, queremos Te agradecer por esta manhã, Senhor, nós Te louvamos, Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor permitiu nós levantarmos e virmos até a Tua casa. Por isso, ó Pai, nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos, este culto, ó Pai, que tudo que acontecer, ó Deus, seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, mas também tudo seja para a glória do Teu nome, porque nós viemos para isso, Pai, para adorar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, agradecer, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, mas também pedir, muitas vezes, porque nós reconhecemos que só o Senhor é que está no controle e que pode nos ajudar em nossas necessidades. Enfim, ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que entrou aqui, Pai. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe das preocupações, e nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã a Tua palavra, as orações, os louvores, ó Deus, venha entrar no nosso coração, trazendo, ó Deus, esperança, fé, amor no nosso coração, que todos os pensamentos de ansiedade, preocupação, eles possam ser diluídos, ó Deus, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Apresentamos também aqueles irmãos que estão nas dependências da igreja hoje, trabalhando numa escala, como voluntários, obreiros, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, usando as suas vidas como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que seja um dia abençoado para todos nós, pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, vamos adorar a Deus. Amém. Graça e paz, igreja, vamos louvar ao Senhor neste dia em que o Senhor nos preparou. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver.
foi que eu nasci, oh, Rei. Meu prazer é te louvar. Os atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Amém, glórias a Deus, graça e paz a todos. Os irmãos poderem sentar um instante. Deus abençoe a todos nessa manhã de domingo. Gostaria de saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Alguém nos visita essa manhã? São todos da casa? Amém, Deus abençoe a todos, glória a Deus por isso. Vou chamar agora as crianças, vir aqui à frente. As crianças que estiverem essa manhã, venham aqui à frente. As crianças, os juniores. Nós estarmos orando, agradecendo pela vida deles. Olha só, animado, bonito, como sempre. Glórias a Deus, vamos orar, agradecendo por essas vidas importantes, preciosas, para o nosso Deus. Vamos orar por esse grupo bonito, esse grupo abençoado, pedindo que Deus continue nos abençoando. Vamos estender as nossas mãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado por essas crianças que estão essa manhã linda de domingo, Deus. Te agradecemos de coração, pois o Senhor trouxe elas à tua casa, Deus, através dos seus pais, dos responsáveis. Abençoe o lar, a casa onde elas moram, que sejam lugares sempre cheios de paz, de harmonia e da presença de Deus. E que também elas sentam sempre a presença de Deus na tua casa, Deus. Que elas tenham essa alegria, Deus, de vir à igreja aos domingos, Pai. Que elas estejam sempre com o coração aberto. Que tudo aquilo que é semeado no coração delas possa produzir frutos no tempo certo, frutos espirituais. Nós pedimos que as bênçãos de Deus estejam sobre elas no seu dia a dia. O amor, a fé, a proteção de todo o mal, Deus, a alegria. E que elas sintam sempre essa alegria de estar com Jesus e de estar umas com as outras. Nós agradecemos de coração e nós abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para nossas crianças. Deus abençoe elas. Estão saindo seus professores. Vamos, aviso, nós temos essa manhã, relembrando os irmãos, o domingo da compaixão. Sempre a questão de trazermos nossas ofertas para as cestas básicas, para as famílias que são abençoadas com alimentos. Só relembrando os irmãos, você pode trazer o seu quilo de alimento, deixar na recepção da igreja, ou fazer a sua oferta via Pix, para a nossa associação. É importante que você informe, você faça a sua oferta, coloque no envelope do dízimo, ou comunique os tesoureiros, que essa oferta é específica para os alimentos, A orientação, sempre no final da oferta, você também colocar o número 1, que aí é mais fácil para os tesoureiros eles identificarem que essa oferta é específica para a compra de alimentos. Então não esqueça sempre esse compromisso. E falando em ofertas, vamos entregar agora os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Vamos ler lá em Êxodo 23, versículo 19, sempre lembrando aos irmãos as formas de contribuir, para transferência, para o cartão, gasofilácio aqui. Mas vamos ler lá em Êxodo 23, versículo 19, que é uma das descrições sobre ofertas do Antigo Testamento que servem para nós nos dias atuais. Diz assim, Êxodo 23, 19: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Aqui também tem, o versículo termina, não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Aqui é uma orientação sobre ofertas. Mas pegando aqui a primeira parte, tragam ao santuário do Senhor. Ou seja, o santuário do Senhor hoje é a igreja de Deus. No Antigo Testamento havia o templo, havia o tabernáculo. Hoje a casa de Deus representada também pela igreja. Então você traz as ofertas. É interessante, tragam ao santuário do Senhor, ou seja, a igreja de Deus. Assim como o santuário era de Deus, a igreja de Deus. Então, quando estamos ofertando, estamos primeiramente ofertando a Deus. A igreja também a igreja administra, mas a sua oferta é ao Senhor. Então é importante termos isso. E aqui fala o melhor dos primeiros frutos. Ou seja, naquela época as ofertas eram feitas através das colheitas, daquilo
que era colhido nas plantações eram levados à casa de Deus. Hoje, obviamente, no nosso contexto, você leva a parte do seu salário, daquilo que você recebe, dos seus honorários, o melhor, ou seja, a gente dá de coração o melhor para Deus, não aquilo que está, de repente, sobrando, não é aquilo que não é o melhor. Então, assim como eles traziam os primeiros frutos, nós trazemos o melhor daquilo que nós recebemos no nosso dia a dia, fruto do nosso trabalho. Então, essa é a visão que nós temos, consagrar a Deus o nosso melhor, a nossa vida, inclusive os dízimos e as ofertas, crendo que isso será bênção para a obra do Senhor e que Deus vai nos abençoar também, como já tem nos abençoado. Então vamos consagrar agora os dízimos e as ofertas. Vamos orar, consagrando esse momento, depois você estará entregando, quando estivermos cantando os louvores. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos trazer ao Senhor, em primeiro lugar, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós consagramos as ofertas que foram entregues durante a semana, como também aquelas que vão ser entregues agora no gasofilácio, pois elas são para o Senhor, para a obra de Deus. Nós administramos e nós cremos que há uma bênção espiritual sobre isso. Nós cremos que o Senhor vai continuar abençoando, dando a provisão, dando o pão de cada dia e multiplicando as bênçãos sobre o teu povo. O Senhor renove a nossa confiança, que o Senhor cuida de nós, inclusive em nossa vida financeira. Abençoe alguém que está com dificuldade nessa área, alguma família que está passando por alguma luta financeira, algum desemprego. Que o Senhor abra portas, traga as oportunidades, que o Senhor abençoe o nosso dia a dia, Deus. E também abençoe a nossa igreja na administração desses recursos, que eles também possam ser multiplicados para que a obra de Deus continue crescendo, Deus. Abençoe a todos nós. Nós consagramos com alegria na tua presença os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto estivermos cantando, você que trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, pode trazer ao Senhor. Também nossas irmãs de intercessão estarão aqui à frente também. Não seremos abalados,
nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, 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 não seremos abalados. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos porque nós cremos naquilo que nós cantamos, porque nós sabemos, Pai, que as lutas têm sido grandes para o seu povo, mas nós sabemos que o Senhor tem a vitória, tem a direção, tem o caminho para as nossas vidas. E uma das formas para nós entendermos, ó Deus, que o Senhor tem a vitória, que o Senhor tem uma resposta para nós, é a Tua palavra. E agora, nesse sentido, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da ministração das Escrituras, Pai. Que o nosso coração esteja sensível a entender o recado do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar mais uma vez? Provavelmente os irmãos receberam aí nas suas mãos o esboço da mensagem, tá bom? Que nós vamos receber nessa manhã. Na parte da frente você tem algumas orientações de participar desta campanha de jejum e oração. Os irmãos que são membros da nossa igreja já sabem, né, que todo mês nós temos uma semana de jejum e oração, antecedendo a ceia do Senhor, e justamente para nós nos prepararmos para o domingo, né? E aí na folha que você recebeu, você tem algumas orientações sobre a campanha um pouco mais estendida, tá bom? Todo ano, todos os anos, nós fazemos esta campanha antecedendo a Páscoa, nos preparando para o grande dia da Páscoa, né? A Páscoa do Senhor, aonde nós celebramos a ressurreição de Jesus, que para nós é muito importante. A vida toda de Jesus é importante, o ministério de Jesus é importante, a ressurreição de Jesus, ela é fundamental para nós, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para o nosso coração, tá bom? Então, hoje nós vamos receber a ministração, e amanhã, até domingo, nós temos o jejum, tá bom? E o jejum dessa semana é uma refeição do dia, tá? Então você pode escolher o que é melhor para você. A gente às vezes não fala o que é o almoço, o que é o jantar, porque, né, cada um aqui tem um contexto, alguns que eu sei tomam remédios e às vezes atrapalha, né? Então você faça o seu jejum conforme a sua possibilidade. Nós orientamos a tirar uma refeição. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser o jantar, né? Aquilo que
você conseguir, tá bom? Não vá fazer exageros. A gente vê aí fora, né, que alguns lugares ensinam, faz o jejum completo, aquela coisa toda, e de repente tem pessoas que passam mal, tem hipoglicemia, enfim, há uma série de questões, mas a gente aqui orienta essa semana a você tirar uma refeição do dia. As outras semanas, de repente, pode ser a carne vermelha, pode ser uma carne branca, pode ser massas, enfim, durante a campanha, cada domingo nós vamos falar, tá bom? O direcionamento. Mas para essa semana, amanhã até domingo, é uma refeição do dia, tá bom? Então, ore ao Senhor, peça a direção para que Deus, né, revele no seu coração qual é o melhor momento. Por que qual é o melhor momento? Acompanhando o jejum, você precisa tirar um tempo para orar e ler a palavra, tá bom? Então, né, tudo bem, você vai fazer o jejum, né, no decorrer do dia, da sua forma, na sua possibilidade. Mas é importante, nesse período, você também dedicar um tempo para orar e ler a palavra, junto, tá bom? Então, jejuar, orar e ler a Bíblia, junto, nesse mesmo período, tá bom? Porque isso, né, nos deixa mais sensível a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra, a gente alimentar a nossa comunhão com Deus, tá bom? E a campanha, você sabe, ela é justamente para nós crescermos espiritualmente. A gente precisa entender, irmãos, que quem precisa mudar sou eu e você, né? Somos nós que estamos nesta caminhada com Deus. Então, Deus está lá, com certeza, na eternidade, pronto para nos abençoar, para nos fortalecer, nos ajudar nessa campanha, né? Por que campanha? Porque ela é um pouco mais estendida. A semana de jejum e oração é uma semana. A campanha vai durar aí umas 6 semanas, tá bom? Então, durante esse período nós vamos estar buscando a Deus, consagrando a nossa vida ao Senhor, pedindo a direção dEle, que é muito importante, né? Nós precisamos, irmãos, nos consagrar a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na mensagem de hoje, porque Jesus está voltando, irmãos. E quanto mais nós nos consagramos a Deus, mais eu tenho certeza de que Ele está comigo e que eu estou com Ele, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Então nós precisamos estar prontos, preparados, para quando a trombeta soar, a gente também seja elevado aos céus, né? Então a gente tem que estar com a nossa vida em dia com Deus. E a campanha, ela só nos ajuda a nós alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus, tá bom? Então, coloque aí no seu coração, no finalzinho da mensagem a gente vai orar, pedindo a Deus pela semana que vai vir e assim por diante, tá bom? Então, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos meditar no livro de João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 até o 9. Prontos? Todos acharam? João capítulo 12, do verso 1 até o 9. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume.
Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? O dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Amém, meus irmãos? Só um detalhe, antes da gente refletir na palavra de Deus. Você tem um esboço. Quem precisa de caneta, alguma coisa assim para anotar? Levanta a mão, que a irmã lá da recepção vai poder distribuir agora, para você ir anotando. Você percebeu que existem aí, né, nos pontos principais, um espaço para você preencher, para você participar conosco, tá bom? Por que isso, pastor? De repente alguém pode perguntar, então eu vou explicar. Para você, né, participar, para deixar você atento também aí na mensagem, você não perder a oportunidade, uma palavra, uma frase, um versículo, Deus fala ao seu coração, né? Então a irmã gentilmente está distribuindo as canetas. E um detalhe também, irmãos, aproveitando enquanto ela está distribuindo, por favor, devolvam as canetas, tá bom? Porque a gente tem à noite também, tá? E à noite a gente vai distribuir essas canetas para quem não trouxer, tá? Então, na saída, você que está recebendo, não é um presente esse. O presente foi dado ontem para as irmãs, né? Dia da Mulher. Então, essa caneta é emprestada, tá bom? Então, depois, na saída, você devolva para a irmã da recepção, tá bom? Quem mais precisa? Muito bem. Todos receberam? Ok. Bom, vamos lá. Vamos meditar então na palavra de Deus. Porque, como eu disse, presta atenção aqui agora, tá bom? Esquece aí. Quando for para anotar, eu falo para você anotar. Não fica aí olhando, adivinhando não, tá? Quando for para anotar, eu falo, que senão você não presta atenção. Todas as mensagens que nós ministrarmos aqui, irmãos, é um preparativo para a Páscoa. Como eu disse, né? A Páscoa será no mês de abril. E é um trabalho muito importante da igreja. É um trabalho importante que nós precisamos reconhecer, pois fala da ressurreição do Senhor Jesus. Mas aos domingos você vai perceber que Jesus também, ele foi se preparando para este dia da sua entrega. Qual esse dia da entrega? Foi quando ele foi crucificado, né? Jesus não poderia chegar ali no dia da crucificação de qualquer jeito. Tanto é que nós vamos ver semana após semana, as semanas anteriores, os dias, melhor dizendo, os dias que antecederam a crucificação de Jesus. Quando prenderam ele, quando maltrataram ele, quando crucificaram ele, e claro, no culto da Páscoa, quando ele ressuscita. Então Jesus, se nós tivermos um olhar mais atento da trajetória dele, do ministério dele, nós vamos ver que ele também se preparou para este dia. E meus irmãos, quando nós trazemos essa realidade para o nosso contexto de vida hoje, nós também precisamos entender que estamos nos preparando para a volta de Jesus. Isso, como eu falei, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 5 anos ou 20 anos. Ou pode ser que a gente feche os olhos para esse mundo e Jesus ainda não voltou. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus, ela diz
que os sinais estão acontecendo e que Jesus vai voltar. Então, se essas coisas estão acontecendo, nada melhor do que nós nos prepararmos para esse dia. Será uma grande decepção para aqueles que frequentaram igrejas, que acharam que eram convertidos e ficarem aqui nessa terra. Há uma série aí de filme bem antigo que fala, o título é Deixados para Trás. Não sei quem assistiu, mas se você tiver curiosidade, assista. É uma série, eu acho que é 3 ou 4 filmes falando, né, dessa volta de Jesus, quem ficou, quem foi para o céu. Então é um retrato daquilo que a Bíblia está dizendo, do que vai acontecer. Então, para nós que estamos aqui, vindo na igreja, sendo incentivados a participar do jejum, quando nós somos incentivados, leia a palavra, ore mais, consagre a sua vida, sirva a Deus no ministério, nada mais é do que nós estarmos sendo preparados. O nosso coração precisa estar pronto para essa volta de Jesus, porque ninguém vai subir de qualquer jeito, irmãos. Não, aquela pessoa que pensa desse jeito, ela está se enganando. Ah, não, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, e aí quando a trombeta soar, quando Jesus aparecer, a gente acha que, né, vai ser bem demorado. A Bíblia diz que é como um relâmpago. Quando Jesus voltar e eu falo com Ele, Ele é gente boa, Ele vai me perdoar e vai deixar eu entrar no céu. Pessoa que pensa assim, ela está se enganando. Que vive no erro, que vive no pecado, que vive uma vida mais ou menos, que vive uma vida em cima do muro, que vive uma vida longe de Deus. Uma hora está firme, um mês está firme com Deus, e 11 meses do ano está longe de Deus. Ela está se enganando. A gente tem que estar preparados, prontos para essa volta de Jesus. E foi isso que Jesus fez. Ele se preparou até para a sua crucificação, porque houve, né, um processo de Deus ali na vida de Jesus. E quando nós pensamos sobre a nossa vida espiritual, há um processo de Deus acontecendo na nossa vida. Não é porque você se converteu há 10, 20, 30, 50 anos atrás que já está tudo pronto. Você tem que manter a sua vida com Deus. Você precisa manter a sua santificação. É o que a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Há um outro texto que nos lembra e fala sobre a santidade de Deus. Sem santidade, olha aí, ninguém verá a Deus. Sem santidade, se a gente não alinhar a nossa vida com Deus, se a gente não ajustar a nossa vida com Deus, aquela pessoa que estiver vivendo de qualquer jeito, pode estar se enganando. Pode estar perdendo tempo, né? Então a nossa vida com Deus é um posicionamento diário, meus irmãos. Não é quando eu só me converti. Se a gente quiser ir para o céu, é desse jeito. Porque no inferno, a pessoa vai entrar de qualquer jeito. E infelizmente, até nas redes sociais, não sei se você já viu isso, tem gente que prefere ir para o inferno. Tem pessoas que falam. Principalmente nessa onda, né, de gênero. Aí as pessoas perguntam. Aí o que acontece? Elas falam, não tenho medo de ir para o inferno. Talvez lá seja mais legal que no céu, elas dizem. O pensamento delas, né? Equivocado, influenciado por Satanás. Mas eles se esquecem que lá no inferno, é o que eu sempre aprendi na palavra, desde quando eu venho no ministério infantil, lá será um sofrimento eterno, por toda a vida. A gente vive a nossa vida aqui 80, 90, 100 anos, mas a gente vai ver um versículo sobre isso. Vindo a morte, depois vem o juízo. E depois disso,
Ou é vida eterna para sempre, ou é morte eterna para sempre. Ou é comunhão com Deus por toda a eternidade, ou é distanciamento de Deus por toda a eternidade. Então, irmãos, nós vamos ver aqui nesse texto alguns pontos falando sobre esta unção de Jesus. Porque Maria, aqui nesse texto, ela usa, né, como diz aqui a minha versão, ela usa ali um nardo puro, né, e um perfume que era muito caro naquela época, e derrama sobre Jesus. Então ali nesse ato simbólico, né, Maria ali joga o que ela tinha de melhor sobre Jesus. E é a primeira coisa que nós aprendemos sobre esse texto. A unção de Jesus nos mostra que a nossa adoração, eu coloquei adoração, mas você vai entender por quê, é uma entrega total a Deus. Porque quando eu falo adoração, é a nossa vida a Deus. A adoração não é só um momento de culto, a gente precisa entender isso. Eu adoro a Deus aonde eu estiver, no lugar que eu estiver. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho não tem música evangélica para eu adorar a Deus. Não estou falando sobre isso. Mas a forma que você exerce a sua profissão, que você faz o seu trabalho, você adora a Deus. A maneira que você cuida da sua casa, a forma que você cuida dos seus filhos, a forma que você se relaciona com a sua família, é também uma expressão de adoração a Deus, de fazer o seu melhor. E foi isso que Maria demonstrou aqui nesse texto. Ela não pensou duas vezes. Ela tinha aquele frasco de perfume, o melhor que ela tinha, e ela derramou sobre Jesus. Jesus está aqui. Ela pensou, é minha oportunidade de adorá-lo, de fazer o meu melhor, de entregar o meu melhor a Ele. E nós precisamos revisar de tempos em tempos a nossa vida, porque pode ser que alguns deixem a sua vida na zona de conforto. Ah, eu leio um versículo da Bíblia, já está bom demais. Ah, eu vou uma vez na igreja e já fiz a minha parte. Ah, entreguei o meu dízimo, minha oferta, já fiz o que eu tinha que fazer. Irmãos, tudo que nós fazemos adora a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz certa vez: quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer, olha isso, qualquer outra coisa para a glória de Deus. Qualquer coisa. Se você está vivendo, e aonde você vive, e o que você faz, é necessário glorificar o nome de Deus. Na sua profissão, no seu trabalho, no seu curso, na sua posição familiar, se é pai, mãe, filho, nora, genro, tudo que você faz é para a glória de Deus. Quando a gente faz as coisas aqui na casa de Deus, nós precisamos mudar um pouco a rota do nosso coração, porque nós fazemos para Deus, não é para homens. Porque quando a gente pensa que estamos fazendo para homens, a gente faz as coisas relaxadamente. A gente faz as coisas de qualquer jeito. Irmãos, e a verdade é essa, né? A gente precisa fazer o que a gente faz para Deus com qualidade, com excelência. Jesus deu a sua vida pela metade para nós. Ele perdoou pela metade os nossos pecados. Ele nos deu metade da salvação, entra só uma parte sua e a outra fica. Não, foi por inteiro, a sua entrega foi por inteiro, foi completa na cruz do Calvário. E quando nós fazemos o que fazemos, na área que fazemos, precisa ser por completo. Ah, o pastor falou lá que vamos ter aí essa semana de jejum e oração. Não, faça por inteiro, se entregue, separe de verdade um tempo para ler, para orar.
Dedique isso e você vai ver como Deus vai transformar a sua vida. A gente gasta tanto tempo com coisas desse mundo, meus irmãos. Tantas coisas superficiais. Tem pessoas que veem série de Netflix e essas coisas todas, né? Por semanas. Tem gente que maratona, mas não consegue maratonar a palavra. Não consegue ler o livro de Tiago, que tem 4 capítulos. Maratona a série, mas não lê 5 capítulos da Bíblia. Fica no celular 1, 2 horas fácil, mas não consegue ficar 1 hora, ou que seja 1 hora, pastor, você exagerou, então tá, 20 minutos de joelhos em oração. Então que vida é essa, que entrega é essa que a gente está fazendo? De repente, se alguém está vivendo isso, precisa ajustar, precisa alinhar, porque pode ser que alguém esteja aí meia boca, está entregando pela metade, né? Isso envolve a nossa vida toda, irmãos. A igreja, servir a Deus. Tem gente que só esquenta banco, vem, senta e vai embora, não está nem aí com nada. Se a igreja vai, avança, não interessa. Se a igreja está estacionada, não interessa também. Nós somos uma família espiritual. Nós temos que, né, andar juntos, caminhar juntos, estar na igreja é importante. O livro de Atos mostra isso. Mostra que eles estavam juntos, unidos, todos os dias, né? Então, como é que está a minha vida com Deus? Será que eu faço essa entrega por completo, por inteiro ou pela metade, né? São coisas para a gente pensar. Como vai ser a minha semana de jejum e oração? Será que eu vou fazer só na segunda e os outros já não deu certo, não vou parar? Tem alguém que pode até pensar, não acredito nisso. Então a gente vai ter que ir ao contrário do que Jesus falou, que a caça de demônios não sai sem jejum e oração. Então, irmãos, é tempo de nós adorarmos a Deus por completo em tudo que nós fazemos, não mais pela metade. Aqui Maria, ela teve este ato com Jesus. Ela não jogou só uma gota, mas é caro, né? Vai desperdiçar, porque aí entra o segundo ponto, né? Que a unção de Jesus nos mostra que a fé é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Porque a nossa carne, ela muitas vezes não quer as coisas que é do reino. Ué, pastor, mas eu não sou cristão. É cristão, mas você precisa fazer morrer a sua carne todos os dias. A sua carne vai falar, não, vai resolver os compromissos, vai cuidar da casa, vai trabalhar, vai fazer isso. E as coisas espirituais, elas vão ficar para segundo plano. É uma batalha dentro de nós. Quantas pessoas, eu não sei, eu estou falando aqui aleatoriamente, mas acontece, quantas pessoas... O domingo, passou a semana toda, nós só temos o domingo para estarmos juntos. Mas ela prefere, sei lá, fazer tantas outras coisas, menos estar na casa de Deus. Será que hoje eu vou na igreja ou não? A gente ainda luta com isso, e nem deveria. Deveria ser uma coisa natural. Eu vou para... Que nem o salmista fala, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então não deveria haver esforço para se pensar em ir na igreja, em servir a Deus, em ler a palavra, em orar. Não deveria ser um esforço, mas às vezes é uma batalha que vive dentro de nós. Está de repente lendo a Bíblia, mas é um capítulo inteiro que eu tenho que ler, eu tenho
tanta coisa hoje para fazer. Então você de repente está dizendo que as coisas deste mundo, elas são prioridade e mais importante do que as coisas de Deus. Essa é a verdade. E a Bíblia, Jesus mesmo afirmou: buscai primeiro o que, meus irmãos? Isso está tão claro, a gente já sabe de cor, mas só que às vezes nós não praticamos. Buscai primeiro. Se fosse as coisas desse mundo, Jesus ia falar: busque as coisas desse mundo, e depois, quando sobrar tempo, quando você puder, aí você busca as coisas do reino. Não. Ele falou ao contrário. Busque primeiro, a prioridade tem que ser ao Senhor. E aqui nesse texto, quando Maria, ela pega o perfume ali, derrama sobre Jesus, Judas, preste atenção, Judas, que andava com Jesus, soltou aquela pérola, né? Ah, não faça isso. Vamos vender para ajudar os pobres. E a gente sabe, né, lê o texto, que Judas só estava falando isso da boca para fora. Que ele era um grande enganador. Se hoje a gente usasse um termo para Judas, seria naquela época um grande religioso. Um grande religioso. Preste atenção. Judas andava com Jesus. Andava. Judas viu Jesus fazendo milagres. E ainda assim entregou ele. Você acha que a batalha espiritual não vai acontecer comigo, com você? Judas poderia ter tido a oportunidade de recusar aquelas moedas que deram para ele, e falar: entrega aí, Jesus, mostra para ele quem ele é. Quem é? Judas poderia recusar? Poderia, mas havia uma batalha espiritual, e ele fez a escolha dele: entregar a Jesus. E aqui nesse texto já mostra o caráter de Judas. Quando Judas entrega Jesus, não é que ele foi pego de surpresa, e aí, puxa, errei, olha, né, me desculpa, não era para fazer isso. Não, aqui nesse texto já mostra o caráter de Judas. Ele falou, é até um discurso, como falam hoje, é até uma narrativa legal. Está preocupado com o próximo, que lindo, maravilhoso. Mas o coração dele estava muito longe de Jesus. A narrativa, o discurso dele, hoje seria maravilhoso, porque só estão pregando o amor, né? O amor que vence, o amor que prevalece. Se Judas estivesse falando esse discurso, ele seria aclamado. Sim, Judas, você está certo. Vamos ajudar o próximo. Vamos vender, né, esse perfume. Vai dar muito dinheiro e a gente vai ajudar muitas pessoas. Uma narrativa, mas que o coração estava longe de Jesus. E não adianta nada, né? Você querer viver por obras. Tiago já fala isso, né? Viver por obras. Não, eu faço, eu aconteço, eu ajudo, eu isso e aquilo. Mas o coração não anda alinhado com Deus. E foi isso que Jesus falou para Judas, né? Jesus deixou Judas falar. E aí Jesus respondeu para ele: deixa ela em paz. Guarde, né, o que você tem para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não. Foi o que Jesus disse. Que isso tem a ver para nós, meus irmãos, que Deus nos dá o dia para nós termos oportunidade de se relacionar com Ele. Então, quando vier a batalha espiritual, não pense: é melhor eu fazer isso, é mais importante. Não. O seu melhor e a sua prioridade é viver com Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, mas quem vai cuidar de mim? Quem? Então,
a gente crê ou não no Deus que nós servimos, que vai cuidar de nós, que nos dará a provisão, que nos dará o sustento. Senão, meu irmão, minha irmã, você está invertendo a situação. Então aqui, né, a gente aprende que sim, é uma batalha espiritual, mas você tem que decidir aquilo que é certo. E o certo é andar com Deus. A sua prioridade é Deus. É o seu relacionamento com Ele. Terceira coisa desse texto que nós podemos aprender sobre esta unção de Jesus é que a vida ela é breve e o destino é eterno, né? Lá no livro de Tiago já fala, olha, o que é a sua vida? Ela é como uma neblina. Ela aparece e depois vai embora. A nossa vida é assim, meus irmãos. Então, nós temos que fazer como lá no livro de Efésios nos aconselha, que nós devemos o quê? Aproveitar todas as oportunidades, porque os dias são maus. Eu estou aqui hoje, talvez no próximo domingo não esteja. E se eu tropeçar e cair, bater a cabeça? Né? Você também. Pode ser que você não esteja. A nossa vida, não, eu tenho muito tempo pela frente para viver com Deus. Vou viver minha vida e daqui 10 anos eu me resolvo. Já vi gente falando isso para mim. Não, pastor, deixa esse negócio aí. Lá na frente eu me resolvo com Deus. Olha, pode ser que seja tarde. E é o que Jesus disse assim, olha, os pobres sempre estarão aqui. Ou seja, não os pobres em si, as pessoas, o próximo, sempre estarão aqui. Mas vocês não vão ter por muito tempo. E quando nós vemos esta realidade aqui, devemos que trazer para a nossa vida. Olha, hoje a minha vida está aqui, legal, que bom, é bom viver, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Mas pode ser que amanhã eu não esteja. Então aqui, a Bíblia diz isso. Ela nos mostra que a vida, ela é breve, meus irmãos. E nós devemos aproveitar cada oportunidade. Amanhã eu sirvo a Deus. O ano que vem eu ajudo nesse ministério, né? Da recepção, do louvor, do coral, do evangelismo. O ano que vem eu vou servir a Deus. Pode ser que o ano que vem nem a igreja de Jesus esteja aqui. Então faça o que você pode hoje. Aproveite as oportunidades hoje. Sirva a Deus. É um privilégio que Ele nos deu. Porque a vida ela é breve. Por último, quarto, a unção sobre Jesus mostra que o impacto e a transformação do poder de Cristo. O versículo que nos fala isso está no versículo 9. Quando, né, as pessoas foram ver ali Lázaro. Por quê? Porque foram ver Lázaro, irmãos. Isso. Vamos ver se esse Jesus é tudo isso que estão falando mesmo. Eu quero ver Lázaro, para ver se ele ressuscitou. Eram aqueles duvidosos, fariseus, religiosos, questionadores. Vamos lá ver se é isso mesmo. E aí o texto ele é tão rico em informações, pena que nosso tempo não dá para se estender muito, mas Lázaro até estava lá conversando com Jesus. E aí, Jesus, como foi seu dia? Lázaro, foi muitos milagres hoje. Curei um enfermo, falei da minha missão, falei do amor de Deus. Então, irmãos, a gente aprende, né, que a vida de Jesus impactou esse mundo. E ela também tem que impactar a nossa vida. Ela tem que impactar, meus irmãos. Se a sua vida
ela está do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Não, pastor, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço o que eu tenho que fazer. Mas será que você sente a presença de Deus? Será que de verdade, responde aí no teu coração. Aqui não é um tom de julgamento, mas de despertamento. Será que você consegue, nos pequenos detalhes do dia, você perceber que Deus está falando com você? Será que você percebe que Deus faz milagre na sua vida? Às vezes tem gente que reclama tanto, que ela não consegue ver os milagres de Deus. Nos pequenos detalhes. Ah, não, porque a minha vida está isso, ela só reclama, ela só murmura, né? Mas ela não consegue enxergar que Deus está todo dia ali, como o povo no deserto, enviando maná, as codornas, né? As codornizes, em algumas versões, alimentando o povo todos os dias, fazendo milagre todos os dias. Perceba Deus nos pequenos detalhes. Perceba Deus em tudo que você faz. Respirar já é um milagre. Estar aqui já é uma vitória. Talvez não seja o seu contexto, mas o meu é. De visitar pessoas nos hospitais e saber que elas estão falando: pastor, eu daria tudo para sair dessa maca. Eu faria de tudo para não estar aqui nesse hospital. Então, a gente viver já é um milagre, já é uma oportunidade, já impactou a nossa vida. Jesus entrou no nosso coração, o Espírito Santo veio sobre nós, e nós temos a oportunidade de se relacionar com este Deus, Criador dos céus e da terra, que em contrapartida, milhares de pessoas na face da terra, bilhões delas, estão perdidas indo para o inferno. E eu e você temos o privilégio de se relacionar com esse Deus que sustenta o céu e a terra. Então, a vida de Jesus, este momento da vida de Jesus também trouxe esse impacto, né? As pessoas chegaram lá, eu fico de repente imaginando qual seria o rosto daquelas pessoas que viram Lázaro. Eles já no caminho falando assim: ah não, é tudo mentira, isso aí é tudo história, Lázaro não está vivo não, ele está morto, mas vamos lá ver, vamos lá. Aí eles chegam lá e vê Lázaro conversando com Jesus. Qual seria o rosto deles, né? A fisionomia. É mesmo, ele está vivo. E não é que ele está vivo? Não seja como Tomé, né? Você precisa ver para crer. Não. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, meus irmãos, esta é a primeira mensagem da série. Você alimente aí essa semana, estudando, se aprofundando no texto, tá bom? Que você recebeu desse esboço. Só quero ler 2 versículos para a gente orar, que diz lá em Hebreus, que eu falei sobre essa volta de Jesus. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Está em Hebreus 9, verso 27. E Tessalonicenses, falando sobre a volta de Jesus. Pois dada a ordem, com voz do arcanjo, a ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Coloque essas verdades no seu coração. Se relacione com Deus. Aproveite a campanha
para você alinhar o teu coração, a tua vida com o Senhor, ajustar o que for necessário. Faça a entrega que precisa ser feita. Viva com Deus. E Ele vai te abençoar cada dia. Vamos orar? Se você puder ficar de pé, para a gente poder orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos e nós recebemos a Tua palavra, onde nós ouvimos que este momento da vida de Jesus nos traz lições importantes, de fazer dele a nossa prioridade, entregarmos o nosso melhor, fazermos o nosso melhor ao Senhor. Sabemos que a vida espiritual ela é uma batalha, mas nós queremos decidir sempre por aquilo que é certo, que é dar a prioridade ao Senhor. Pois nós sabemos, ó Deus, que a vida ela é breve, ela passa muito rápida, e nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, Pai, no dia que é hoje, que nós possamos ser impactados por tudo aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Que cada detalhe que acontece na nossa vida, o simples fato, simples no bom sentido, de respirar, já é um milagre do Senhor. Estarmos vivos, de pé aqui, já é uma grande oportunidade. Então o Senhor, sem dúvida nenhuma, tem feito maravilhas em nós. E que nós saibamos aproveitar, ter um coração grato, enxergando todas essas bênçãos em nossas vidas. Porque Judas, infelizmente, como diz o texto, não soube aproveitar. Mas nós que estamos aqui recebendo a Tua palavra, temos a oportunidade de decidir o que é certo. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Esta semana que estamos aqui iniciando esta campanha de jejum e oração, uma campanha mais extensa, que nós possamos, Pai, nos posicionar em querer mais do Senhor em nossas vidas, e com certeza praticando o jejum, a oração, lendo a Tua palavra, nós vamos crescer mais, discernir e estar com o coração sensível em ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que todos nós possamos nos comprometer em realizar esta campanha, Pai. E assim sermos abençoados, e a Tua igreja também, de forma coletiva, ser abençoada pelo Senhor. Continua conosco, no decorrer desta manhã, oramos, em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: se você puder, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo na paz de Jesus, tá bom? Nós temos escola bíblica, se você puder, continue aprendendo a palavra de Deus.